Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e nos leva sempre a uma só direção. Aonde? A eternidade. O caminho é difícil, tem pedras e espinhos, porém sabemos que é este o caminho que nos levará a um só lugar, a eternidade. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto e eis que estou vivo para sempre. Aleluia. Apocalipse, capítulo 1, verso 17 seguinte. E hoje no Evangelho de João, capítulo 17, naquele tempo Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Então Jesus Cristo aí vai hoje falar de uma forma muito especial para cada um de nós. Hoje ele vai rezar pela unidade e vamos ver o sentido da oração que Cristo fez por sua igreja, por cada um de nós. Mesmo ciente das tribulações vindouras, o discípulo missionário renova seu propósito de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Recordemos nossa missão na comunidade e nos unamos a Jesus em sua oração. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 17 a 27. Naqueles dias, de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus, nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas, de modo nenhum, considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza de que vós não vereis mais o meu rosto, todos vós, entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Salmo responsorial, Salmo 67. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reze comigo. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada, renovastes, e ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Reze comigo. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia, o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor, nos poderá livrar da morte. Reze comigo. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Evangelho segundo João, capítulo 17, verso 1 a 11. Aleluia, aleluia, aleluia. Rogarei ao meu Pai, e Ele há de enviar-vos um outro Paráclito, que há de permanecer eternamente convosco. João 14, 16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e àquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois deles as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. João 17, verso 1. Hoje, Jesus estará rezando pela unidade. E Jesus conclui assim seu discurso de despedida,
com essa linda oração sacerdotal, uma oração pela igreja, uma oração pelas comunidades, uma oração por nós, uma oração por mim, por você. Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Jesus, em outro momento, ele dizia: ainda não chegou a minha hora. E agora, um momento triste, Jesus Cristo vai dizer: chegou a minha hora. É o momento de partida de Jesus. Recordemos, assim, nessa oração de Jesus, que nossa missão de chamados, de vocacionados, começa pelo espírito da oração. Jesus Cristo, ele não foi para o Calvário sem antes ter orado. Foi um momento muito difícil. Foi um momento muito dolorido. Ele tinha que suportar os ultrajes, suportar todos os sofrimentos, e ele não suportaria se não tivesse tido o espírito da oração. A gente vai ver que até na ceia Jesus Cristo não quis comer, ele foi em jejum. Ele subiu o Calvário em jejum, porque ele dissera que ele não beberia do fruto daquela videira até o momento em que ele se encontrasse com o Pai. Nós somos felizes, nós já temos um intercessor. Jesus Cristo intercede por nós. Jesus Cristo intercede pela sua igreja, intercede pela unidade. Jesus sabia que sua hora tinha chegado, mas ele não se esquece de nós. Jesus Cristo não quer poupar a sua vida, mas quer poupar a vida dos seus discípulos. Não queria deixar a comunidade e seus discípulos dispersos e desunidos. Jesus quer a unidade entre nós, seus eleitos, os escolhidos. E nós vamos alegrar o coração de Cristo pela nossa unidade. A igreja não pode se dispersar, não pode se dividir, não pode entrar em contenda. Devemos ser como as primeiras comunidades que obedeceram justamente, tirando a mensagem desta oração de Jesus como uma catequese para suas vidas. Jesus Cristo quer a unidade. Jesus Cristo é a unidade. Por isso, ele quis que pelo seu corpo nós nos tornássemos nele um só corpo, unidos como seus membros. Nós, membros do corpo de Cristo. Quando celebramos a Eucaristia e a palavra, nós nos unimos a esse corpo de Jesus. Jesus apresenta ao Pai a oração mais sublime da unidade, da comunhão, do amor, da fraternidade. Em outro momento ele vai dizer para Pedro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus Cristo é a unidade, a igreja não pode se dividir, não pode se formar em duas facções diferentes de ideologias. As ideologias não devem ser a base da igreja. O poder do inimigo é de dispersar, criar confusão, contenda, pânico. É de dispersar, tendo em vista que é esse o trabalho dele, de desunião. Quando nós virmos uma comunidade, uma igreja em confusão, em desunião, em contenda, ela não é a marca do Cristo nela. Ela não tem a marca do Cristo, porque a marca do Cristo é a unidade. As primeiras igrejas, elas colocavam o símbolo, um peixe simbolizando que a missão era comparável do missionário a do pescador. E a rede, ela vai, quando jogada ao mar, ela vai unir, ela vai trazer tudo numa união, nada fica disperso. Portanto, a igreja deve estar assim como essa rede cheia de peixes, unidas. Quando nós vamos levar
como Pedro levou para a beira da praia para limpar, ver os menores, tirar os maiores. É esse o trabalho do missionário, é esse o trabalho do pastor. Devemos estar cheios desse amor que Cristo teve nessa oração, cheio desse amor que Cristo teve pelo Pai, que glorificava o Pai e se mostrava muito preocupado com a igreja. Devemos ter esse amor pela igreja de Cristo, amar a igreja de Cristo, fazer o bem, amar a igreja de Cristo, falando bem do Papa, não falando mal do Papa, não falando mal dos sacerdotes. Cada um viva a sua vocação. Não vamos nos mirar naquele que está na frente da igreja pregando. Ele tem a vida dele, ele vai prestar as contas com Deus. Vamos cada um prestar conta de nossos atos. Paulo, em Atos 20, 27, mesmo ciente das tribulações vindouras, renova seu propósito de testemunhar o Cristo, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Aí, o Evangelho que Cristo anuncia. Mesmo diante das provações, Paulo vai mandar um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. A igreja, ela caminhou sempre na unidade. E era mais difícil a unidade nesses tempos de Paulo, porque tudo era por correspondência, uma carta. Um mensageiro que ia mandando uma carta na frente. Era mais difícil. E hoje nós temos a internet, que era para nos unir mais. Mas o que acontece? O inimigo envia fake news, mensagens falsas do Papa, mensagens falsas da igreja. Há os inimigos da igreja que somam erros e defeitos de um padre e de outro, e vão assim destruindo a imagem da igreja. Em Atos 20, 18, quando os anciãos chegaram, Paulo vai falar de sua missão, dizendo: vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. E o versículo 19 vai servir para nós como devemos ser. Devemos imitar a atitude de Paulo. Isso é venerar os santos. Quando ele vai dizer: servi ao Senhor com toda a humildade. Aí a palavra humildade. Nós não vamos conquistar a unidade se não tivermos humildade. Quando a igreja ela se torna dividida, é quando um líder quer ser mais do que o outro, quando alguém quer formar uma liderança separada da do outro, porque não reconhece a liderança do outro, aí a igreja vai se dividindo. E Paulo mostra como devemos servir ao Senhor, com toda a humildade, com lágrimas, e no meio das provações que sofri, como ele vai dizer, por causa das ciladas dos judeus, nenhum momento ele deixou, nunca, como ele vai dizer no versículo 20, nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, e nem de vos ensinar publicamente, como mais adiante ele vai dizer, embora a vida dele estivesse em jogo. Ele podia ser morto, mas nem por isso ele deixou de anunciar Cristo às comunidades, publicamente. Insistia com judeus e gregos para que se convertessem a Deus, para que acreditassem em Jesus. E no versículo 22, ele vai falar: e agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Você vai ver a missão de Paulo se identificando muito com Cristo. Cristo também, em algum momento, ele vai dizer que ele estaria indo para Jerusalém, e ele sabia que lá esperava a morte. E Paulo vai dizer em outras palavras também, que ele está indo para Jerusalém, sem saber o que vai acontecer a ele. Mas aí ele estava querendo dizer que podia também morrer. E ele dizendo mais adiante: sei que meu espírito me adverte de que o que me aguarda adiante é cadeias e tribulações.
E vale para nós isso, para nós criarmos ânimo diante das dificuldades tão pequenas que o mundo nos coloca, como somos cristãos tão mesquinhos, que não somos capazes de suportar pequenas tribulações, como as de Paulo. Mas ele vai dizer, de modo nenhum considero minha vida preciosa para mim mesmo. Ou seja, em nenhum momento ele quis preservar a sua vida e levou em conta a vida dele, tendo em vista anunciar o Evangelho. Mas ele diz, contanto que eu realizo o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Essa é a nossa missão. E ele parte assim com essa certeza de que aqueles que ele naquele momento falava, poderiam não mais ver o seu rosto. Não vereis mais o meu rosto. Todos vós, entre os quais passei anunciando o reino. Era um momento triste de Paulo, que se identifica com a missão de Jesus. Porque Paulo estava dizendo mais ou menos aquilo que Jesus falava também no Evangelho. Agora chegou a minha hora. Paulo estava querendo dizer outras palavras. Agora chegou a minha hora. E eu estou preparado para a minha hora? Nós, muitas vezes, nos preparamos para as horas boas, mas para as horas difíceis, muitas vezes, nem queremos pensar, muito menos, nos preparar. Hoje dou testemunho diante de todos vós, Paulo vai dizer, e não sou responsável se algum de vós se perder. Paulo, então, ele estava com essa preocupação de Jesus, de que eles não se perdessem. Quando Jesus Cristo vai rezar pela unidade, ele estava preocupado de deixar a sua igreja e eles se perdessem. E Jesus Cristo queria unir a sua igreja numa só unidade, que era o seu corpo. Por isso ele vai celebrar a Eucaristia, dizendo, isto é meu corpo. Vamos nos alimentar desse corpo. Vamos nos alimentar desse ensinamento. Vamos nos alimentar dessa palavra. Recordemos, portanto, nossa missão na comunidade, que é de nos unir a Cristo em sua oração. E o missionário ele não terá êxito, como sempre digo aqui, se a sua missão não partir da oração. Jesus Cristo mostrou o espírito da oração. Paulo mostrou o espírito da oração também. Todos os missionários que tiveram êxito porque tinham o espírito da oração presente na vida deles. Que possamos pedir isso de Deus hoje para nossas vidas. Que Deus nos dê sempre mais o espírito da oração, para que tenhamos o espírito da unidade, o espírito do amor recíproco, e não levemos adiante aquilo que o mundo usa como um artifício contra a igreja, que é dividir, matar, roubar, destruir, que é aquilo que o inimigo tem como sua maior forma de exercer aquilo que ele sabe, que é justamente de fazer o mal. Senhor Jesus, regressas para junto do Pai, feliz por ter cumprido fielmente a missão que te foi confiada. Deixas no mundo homens e mulheres que darão continuidade à tua obra. Somos parte dessa comunidade, pela qual rogas ao Pai. Eu peço por aqueles que me deste, porque são teus. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém.
Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos continuar com a Bíblia aberta. Essa aqui é a Bíblia que nós temos no nosso trabalho, que é a luz que nos ilumina. E as laudes é essa luz que nos ilumina, porque nós vamos rezar os salmos, os hinos e os cânticos. Então vamos rezar aqui as laudes conosco, vamos trazer para nós esse momento lindo dessa celebração, que é a oração na nossa vida. Sem oração, o missionário não terá êxito em sua caminhada, não terá êxito em sua missão. Vamos, como Paulo, como o próprio Cristo nos ensinou, que é pela oração que devemos nos dirigir no nosso trabalho, dando prioridade desse momento na nossa vida, vamos ter êxito, com certeza, na nossa missão. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação, pela sua conversão. Deixe aqui suas intenções também, que nós vamos rezar um rosário por suas intenções particulares também. E eu rezo por cada um de vocês. E que o Senhor nos abençoe a todos. Que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.